Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e falarei nesse vídeo ainda sobre os milhões, a repercussão do dinheiro que Bolsonaro recebeu de Pix. Eu vou trazer duas falas aqui de dois ex-apoiadores, sendo um deles um ex-ministro que detonou o ex-presidente, um cartunista que provocou os doadores dessa quantidade gigantesca de Pix, e vamos trazer reflexões para tentar entender o que está acontecendo, e trarei também a opinião, na minha opinião, muito sensata e equilibrada de um jornalista sobre o ocorrido no litoral paulista, lá no Guarujá, com a morte de, até este momento, 13 pessoas, dentre elas um policial militar. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir e gostar do vídeo, joinha para cima. Não gostou, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com um tweet detonador do Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, ex-aliado lá de primeira hora, super empolgado, porém, depois rompeu com o atual presidente, ou ex-presidente, melhor dizendo, e aí virou um crítico muito ferrenho de Bolsonaro e fez um tweet meio que debochando e detonando o ex-presidente. Vamos então para o que disse Abraham Weintraub. Este país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e milionário, colocou em caixa alta. Milionário recebe esmola de pobre, fica ainda mais rico e tripudia dos otários. Aí ele coloca lá uma manchete que mostra Bolsonaro falando que com a doação recebida já dá para pagar as multas e comer pastel com a dona Michele. Sim, eu tenho chamado a atenção aqui do problema do fanatismo. Não importa se é fanatismo sobre esse ou aquele político, é um problema o fanatismo. E no caso de Bolsonaro é tão grande que eu não duvido que deve ter gente deixando de comprar o que o filho pede, algo simples. Pai, me dá um sorvete. Aí vai lá, olha na divulgação, nossa filho, mas 15 reais do sorvete é muito caro. Não, papai não tem condição de comprar o sorvete de 15 conto pro filho. Mas aí vê lá essa movimentação dos apoiadores para ajudar Bolsonaro a pagar as multas recebidas, vai lá e faz o Pix de 15 ou 20 reais pro Bolsonaro. Então, assim, é inacreditável. A pessoa prefere agradar o mito do que muitas vezes agradar o filho. Ou, também até se sacrificando. Não duvido que tem gente pedindo dinheiro emprestado. Me empresta 100zinho aí para doar um Pix pro mito, se endividando, mesmo que ele, em relação a pequenos valores. Se Bolsonaro fosse um pobre coitado, sendo multado de forma injusta, vá lá, eu entenderia. Mas Bolsonaro, primeiro, já tem patrimônio milionário. É só observar a declaração dele aí, nas eleições, todo candidato tem que declarar o que tem. Então, Bolsonaro já é um milionário. E, vamos esquecer o patrimônio. Alguém pode pensar, William, mas sacanagem ter que vender o patrimônio que tem para pagar as multas que ele provocou. Era só ter seguido a lei, ter feito a coisa certa, que não teria sido multado como foi. Mas, ainda assim, vamos aqui dar uma relativizada, falar, não, mas as multas foram exageradas, Bolsonaro não pode vender o patrimônio dele para ir lá e pagar essas multas. Mas vamos pegar o salário do Bolsonaro. Ele recebe do PL mais aposentadorias em torno de 100 mil reais. É só dar uma economizada, Bolsonaro. Todo mês economiza aí uma boa parcela, que rapidinho junta o dinheiro para pagar uma, depois pagar outra, até porque está recorrendo de várias delas. Pode ser que o valor caia. Então, assim, se fosse um pobre coitado, vá lá, mas não é o caso. É surreal o fanatismo das pessoas. Vamos trazer aqui agora o cartunista André Guedes, que também apoiou o Bolsonaro em 2018, mas tem muito tempo que rompeu com o ex-presidente, já faz duras críticas, já aí não é de hoje. E ele postou o seguinte: só para ver se eu entendi certo. 1. O mito arrecadou 17 milhões em Pix para pagar multas. Só com entre aspas o pagar multas. Em seguida disse que dá para tomar um caldo de cana e um pastel com o dinheiro. 3. Até agora não pagou as contas e investiu a grana. 4. O gado se orgulha mesmo assim de ter doado. 5. Deputados aumentaram a meta para 22 milhões. O mito tá certo. Tem que arrancar grana desses otários mesmo. Isso é uma seita. Porque agora tá tendo uma movimentação, inclusive ali com o Fernando Holliday, meu Deus do céu, até pouco tempo chamava o Flávio de rachadinha, acusava a família Bolsonaro, agora tá aí, parecendo o bolsonarista desde a infância. Criaram um movimento agora para, vamos dobrar aí a meta, vamos por enquanto chegar em 22 e estão dispostos a continuar passando dinheiro deles próprios para o Bolsonaro, como eu disse aqui, que já é milionário e recebe aí em torno de 100 mil reais por mês.
E assim, então vamos ver onde é que eles vão parar com esse fanatismo doentio deles aqui. Pessoal, e sobre o episódio lamentável no Guarujá, eu quero aqui deixar claro que eu não entro nesse jogo de lacração barata de redes sociais dos dois lados. Eu vejo os dois lados aí com lacração nesse momento. Não faço parte disso, não contem comigo para essa coisa de bandido bom e bandido morto. Eu sou contra isso, inclusive por questão de princípios, e me choca ver cristãos com esse discurso. Quando temos, por exemplo, poderia falar de vários casos, mas pegar Paulo de Tarso, um dos maiores, se não o maior divulgador do evangelho, que antes da conversão, enquanto era Saulo, era um perseguidor cruel de cristãos. E qual crime que os cristãos cometiam para ser perseguidos ali pelo Saulo de Tarso? Orar. Os cristãos estavam lá muitas vezes orando, né? Mas isso para uns, inclusive para Saulo, era uma afronta, era uma ofensa, e por isso, né, perseguiam e matavam cristãos. Então a gente vê, né, enfim, claro que não estou dizendo aqui que todo criminoso vai virar um Paulo de Tarso, não, é só para trazer uma reflexão, até do ponto de vista, né, religiosa, porque muitos evangélicos adotaram o discurso de bandido bom é bandido morto, muitos cristãos adotaram esse discurso, lamentável, é só para ver assim, que poxa, isso não combina com o que as pessoas dizem acreditar. Então é só esse ponto que eu queria trazer aqui, né, porque o próprio Bolsonaro tinha esse discurso aí na sua fala, e se diz aí cristão, falando em Deus, que Deus é esse? Então, né, não quero aqui, né, tá com esse discurso. Não esperem de mim alisar para bandido, não. Bandido deve ser preso, né, nesse tipo de crime aí e punido com o rigor da lei. Então eu lamento a morte do policial, brutalmente assassinado enquanto trabalhava. O suspeito de ter matado já se entregou e eu espero que ele seja punido, mas não apenas ele, como também e principalmente os chefes dele, que normalmente nem moram nas favelas, devem morar em condomínios de luxo, talvez ao lado daqueles que estão com esse discurso aí de que muita gente acha que favela é lugar de bandido, que só tem bandido na favela, quando na verdade, né, os bandidos são a minoria lá. Normalmente mora gente trabalhadora que também é vítima, né, da violência, enfim. E diante de muitos comentários e falas que li na internet sobre isso, quero destacar a opinião, na minha opinião sensata, ponderada, do jornalista Josias de Souza, do UOL, com a coluna, né, intitulada Tarcísio soa absurdo, temerário e irresponsável sobre a ação da PM. E o jornalista diz que ao sentenciar que não houve excesso da polícia na operação que deixou um rastro de pelo menos 10 cadáveres no Guarujá, metade sem antecedentes criminais, o governador paulista declarou, com outras palavras, que a PM de São Paulo não deve nada a ninguém. A operação ocorreu depois do assassinato de um policial que patrulhava uma comunidade. A ouvidoria da polícia coleciona denúncias de abuso de autoridade, tortura e execuções. São narrativas, desdenha Tarcísio. O Ministério Público decidiu investigar. A atuação foi profissional, antecipa-se o governador. As palavras de Tarcísio são absurdas, temerárias e irresponsáveis. Alegar que não houve excessos é absurdo, porque pela Constituição, todos são inocentes até prova em contrário. Tratar graves denúncias como narrativas inverídicas é temerário, porque reforça a sensação de que, nas áreas periféricas do Brasil, pobres e pretos são culpados até prova em contrário. Classificar a atuação da polícia como profissional antes do início da investigação é irresponsável, porque conduz à suposição de que o governador do maior e mais rico estado do Brasil avaliza um modelo de segurança pública no qual determinadas pessoas são executadas como prova em contrário. No Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo, guarda-chuva e furadeira já foram objetos suspeitos nas mãos de pessoas assassinadas por policiais. Na Bahia, reduto do Partido dos Trabalhadores, 19 pessoas morreram em 3 operações da PM entre sexta passada e segunda-feira. Isso aqui é bom destacar, faço um parênteses, porque existe uma revolta de muitos progressistas contra o governador de São Paulo, revolta justificável, sim, mas a revolta não existe na mesma proporção contra o governador da Bahia, que é do PT. Então, peraí, sejamos coerentes, né? Como lembrou o Josias, 19 pessoas morreram em 3 operações da PM, né, entre 3 dias aí, lá na Bahia, governada pelo PT, o Jerônimo Rodrigues, que sucede o governador do PT, o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, que sucede o Jacques Wagner, senador também do PT. Então, assim, a Bahia está na mão do PT há 17 anos e temos problemas graves na área da segurança pública por lá. Inclusive, o candidato derrotado, Assemineto, explorou bastante essa questão. Quem é da Bahia pode deixar um comentário aqui embaixo sobre a situação aí
Finaliza o Josias. No Guarujá, Tarcísio contou 8 corpos. A ouvidoria contabilizou 10 cadáveres, mas apura outras 9 mortes. A barbárie é ideológica, a barbárie é truculência. Quando eu parei para gravar, tinha saído uma notícia, o número de mortos já chega em 12. Enfim, vamos esperar a apuração. O Flávio Dino, ministro da Justiça, até disse que espera ali que as imagens das câmeras nos uniformes dos PMs tragam algo, né, para a gente esclarecer melhor isso aqui, né, e ver o que aconteceu, se essas pessoas reagiram, né, para exigir da PM uma reação, né, que levasse a esse derramamento de sangue aqui. Vamos ver, eu não quero aqui, né, precipitar em nada, mas eu acho que o Tarcísio também se precipitou ao ter essas falas aqui, que o próprio Josias vem trazer ponderações, na minha opinião, bastante equilibradas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.